fala comigo, eu preciso de um milagre na minha vida. Glória a Deus. E para que Deus possa realmente falar e fazer e a gente encontrar esse milagre diante dos nossos olhos é tão difícil, né? Porque quando a gente está num momento difícil da nossa vida, quando algo está dando tudo para trás, mas que a gente fala, tenha fé, a gente fala, tenho fé, mas fala até fraco, né? Tenho fé, eu acredito. E aquilo parece que dentro de nós coloca em dúvida as coisas que nós estamos passando. Então, quero dizer para os irmãos que essa noite o Senhor vai nos ensinar como a gente poder acreditar nos milagres que Ele faz, acreditar nos seus milagres e como Ele está nos vendo em cada detalhe, em cada momento Ele está nos enxergando e Ele não despreza os seus. Amém? Pode sentar, irmãos, aplaude ao Senhor, por favor. Glória a Deus. Que você já possa se sentir aquecido aí pelo Espírito Santo de Deus. O frio está chegando, mas aqui dentro tem que estar calor, tem que estar quente, amém? Amém. Alguém está precisando de milagre? Só eu estou precisando? Então, amém. Que o Senhor hoje possa fazer um milagre em nossas vidas. Vamos começar hoje a falar sobre a multiplicação dos pães. Vai ter os pães e os peixes, né? Que vão ser multiplicados. Pode passar, Paloma. Aqui, de todas as quarta-feiras, eu trago uma ministração em forma de palestra para a gente aprender sobre a palavra de Deus de uma forma mais clara e deixar Deus falar conforme Ele quer com cada um de nós, amém? E Deus tem nos ensinado. E toda vez que eu trago uma palavra, eu aprendo primeiro, porque fui eu e a Paloma que montamos, então a gente aprende primeiro, Deus fala conosco primeiro, para depois eu estar aqui transmitindo conforme o Senhor quer. Então aqui, na multiplicação dos pães e peixe, em 1 João 6, já começa assim. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque havia os sinais que operava sobre os enfermos. Olha só, né? Aqui já tem uma palavra-chave aí escondida. Que a multidão seguia porque tinha sinais. Porque eles viam sinais, quais eram os sinais? Que ele fazia as curas e as maravilhas naqueles lugares, né? E hoje a gente vem aqui porque a gente tem fé, né? Talvez muitas coisas que eles viram lá, como o mar, né? Como abrir o mar, tantas coisas que eles viram nessa época para trás, a gente não viu aqui, mas a gente já viu várias maravilhas que Deus faz sobre as nossas vidas, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Ele sempre será o mesmo. E aqui eles falam que eles vão até a Jesus porque viram sinais e Ele operando sobre os enfermos. Pode passar, Bruno? E aí, continuando, e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Pode passar? Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, e disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? É claro que Jesus sabe, né, o que ele tem que ser feito, né? Tanto é que no próximo versículo, preste atenção, pode ir para no próximo versículo, está falando assim, João 6,6: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. Então aqui a gente tem mais uma chave, né? Então Jesus vai e pergunta para Felipe o que ele pode, que ele queria o pão, né? O que poderia ser feito. Aí você fala, nossa, como assim, né? Jesus está perguntando o que ele poderia fazer. Na verdade ele está fazendo uma prova aqui para Felipe, né? Fala, Felipe, olha, você já viu tantos milagres, será que eu posso te provar hoje? Será que realmente eu posso provar? Porque os milagres todos já foi feito, você já viu todos os milagres eu fazendo. Então hoje eu vou te provar como que eu posso fazer para ter os pães. E aí, no próximo, aí Jesus, né, faz essa prova com o Felipe. Então, tanto uma prova para saber o que ele ia responder, como uma prova de fé. Porque ele já tinha uma vivência aí com Jesus. E é bem assim que Deus faz, Jesus faz conosco também. A gente passa por tantos momentos difíceis. Será que na hora que nós estamos nesses momentos difíceis, será que não tem nenhum momento de alegria que Deus fez conosco para a gente não voltar atrás e lembrar disso?
nos remeter ao passado dos milagres que Deus já fez tantas vezes nas nossas vidas, no momento que nós estamos, no momento da tristeza. Será que a gente não consegue enxergar a alegria que Deus já fez nos nossos corações? Vocês estão entendendo, irmãos? Porque aqui na realidade, ele faz essa prova com o Felipe, querendo dizer isso. Felipe, já fiz vários milagres. Será que você lembra agora desses milagres? Será que você vai dizer, Senhor, tu podes multiplicar esse pão? Toda vez que passamos por momentos difíceis, é muito difícil a gente lembrar dos milagres já feitos nas nossas vidas. Já é nós, né? Nosso ser humano, porque nós ficamos abatidos, a alma fica abatida, a tristeza chega. E aí você não consegue enxergar a luz que eu vejo ali, ó, que a Palma colocou. A gente não consegue ver o fundo daquela luzinha lá no fundinho. A gente não consegue. E a gente nem consegue remeter aos milagres que Deus já fez na nossa vida. Aí alguém pode perguntar, mas qual milagre que Deus fez na minha vida? A sua vida já é um milagre. Quando nós acordamos, já é um milagre. Porque muitas pessoas, quando você acorda, já não acorda mais. Alguns já não acordam mais para essa existência. Dormiu ontem e hoje não acordou. E quando nós acordamos de manhã, já é um grande milagre, né? Então são vários milagres que Deus faz sobre as nossas vidas. O problema é que quando nós estamos numa tristeza tão profunda, que a gente não pensa nos milagres que Ele já fez, porque se eu lembrar dos milagres que Ele já fez, eu vou saber que esse tempo que eu estou passando vai passar também. Porque Ele vai vir e vai passar. Essa luta que eu estou passando, essa adversidade, às vezes até essas faltas que faz sobre nós, as pessoas que querem acusar, que querem te atirar alguma coisa, algo que você perdeu, isso vai passar. Apesar do momento, às vezes, parecendo ser amargo nas nossas vidas, que a gente fala, como que vai passar? Não vejo saída, não vejo situações que me façam eu voltar e ver os milagres de Deus, mas a gente diz, isso vai passar. Falando isso, pode passar, pelo amor. E aí, aqui no João 6, 7, aí Felipe responde, né? Aí respondeu, 200 dinheiro de pão. Ele está falando que ele tem 200 dinheiro para comprar o pão. Olha só. Não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Aqui Felipe já foi reprovado, vocês concordam comigo? Se fosse uma prova, ele já estava reprovado. Porque ele fala que ele tem 200, né? Tem 200 dinheiro, que dá para comprar o pão, mas que não vai dar para todo mundo. Aí a gente fala, como assim, Felipe? Né? Ele que já viu tantas maravilhas. E mais uma vez, eu volto a dizer, tanto para os irmãos que estão aqui, como os internautas que estão em casa, a gente não consegue enxergar que vai passar, ou consegue enxergar, na hora que a gente está num momento de dificuldade, a gente só enxerga a escassez. Não é assim? A falta, a ausência, aquilo que você não tem. Só isso que a gente consegue enxergar. Se o dinheiro está pouco, se a conta não tem dinheiro para pagar, se alguém te deve, se algo você deve, você só consegue enxergar isso. Você pensa nisso dia e noite. Não é bem assim quando a gente tem um problema? Se você tem um problema com alguém que você brigou, com alguém que te abandonou, com alguém que não te protegeu, você pensa isso dia e noite. Você não consegue pensar na solução. É só nos problemas. Olha só, Felipe aqui, diante do mestre, diante do rei, diante do Senhor dos senhores, ele fala uma coisa dessa. E você vê que não é só a vivência que é importante. É você saber com quem você anda. Felipe aqui ainda não tinha aprendido com quem que ele estava andando. Ele andava ao lado do mestre, ao lado de Deus, mas ainda não sabia quem realmente ele era, quem realmente ele poderia estar fazendo em nossas vidas. Pode passar? E aí vem a parte da escassez, que eu já falei. Ele olha com uma escassez, ele acha que aquele 200, ele não poderia fazer nada. Jesus poderia até multiplicar aquele dinheiro, não é mesmo? Ele poderia pegar o dinheiro e falar, não, então ele apresenta aos céus e multiplica aquele dinheiro. Só que Jesus queria provar mais coisas ainda. Se ele fizesse isso, aí já ia parar um milagre por ali, não é mesmo? Ó, já levantei para o céu, multiplicou, agora vai lá e compra. Não, aí ele ia parar. Então não, ele não fez isso. Mas às vezes, sabe por que nós temos olhares da escassez?
Porque nós temos algumas crenças dentro da gente. E o que é a crença? Crença não é crer não, tá? Aliás, ela até pode ser uma crença de crer, mas crer naquilo que você aprendeu lá no passado. Você aprendeu que você não pode ter uma condições melhor. Você aprendeu que você é pobre, vai morrer pobre, e pobre é assim mesmo. Sabe esses tipos de escassez, aquelas palavras que falam? Pobre, meu pai falou assim, pobre quando tem festa, tem 2, 3, tudo no mesmo dia. Então, eu estava até falando pro meu esposo que meu pai, ultimamente eu fico lembrando um pouquinho das coisas que meu pai falava, né? Ele está vivo ainda, mas era coisa que ele falava mais na brincadeira, mas falava muito dessas coisas. Ah, pobre não tem jeito. Ah, pobre é ter alguma coisa parece metida besta. Então você vai crescendo ouvindo esse tipo de coisa. E a escassez vai sendo plantada dentro de você. E quantos não cresceram ouvindo essas coisas? Certamente Felipe ali não foi diferente. Porque ele não consegue ver a multiplicação diante dos olhos dele. Ele enxerga a escassez, porque essa escassez, essa crença já está dentro da gente montada. Eu não posso, eu não tenho como ir, eu sou fraco, eu não tenho capacidade. São esse tipo de escassez que a gente foi criado e que tem que ser quebrado uma hora na sua cabeça, na sua mente. A sua mente tem que ser refeita cada dia, você tem que pensar em coisas boas e matar as coisas ruins dentro de você e dentro de mim, para que realmente a gente possa encarar as coisas que Deus tem para nos dar. Porque quando você enxerga com outro olhar, não com o olhar da escassez, quando você não enxerga com o olhar das crenças que foi plantado sobre você, sobre a família, que nada você pode, nada você vai conseguir, nada dá certo, que você tem que ficar na vidinha que você tem, e assim tá bom, tá tudo certo, tá tudo bem, aí você não vai enxergar além disso. Vocês estão entendendo? Amém. Então a gente tem que começar a enxergar além do que nos apresentaram ou que as pessoas nos apresentam no nosso dia a dia. Pode passar, Paloma? E aqui em João 6,8, vamos continuar. E um dos seus discípulos, que é o André, o irmão de Simão Pedro, disse-lhe, pode ir? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, que é isso para tantos? Mais uma vez aqui, olha. Sabe, naquela época eles já viviam no mundo, o mundo deles era de muita dificuldade, né? Tanto de Felipe, de Pedro, André, eles viviam na escassez mesmo, né? Os romanos, eles trabalhavam, aí eles já tinham que pagar altos impostos, eles passavam por dificuldades tremendas. Então aqui confirma mais uma vez que ele só enxergava diante do nada. Ele só enxerga as coisas, a mais básica de tudo. Eles não conseguem enxergar além porque eles não tiveram essa criação do além. Porque eles viviam num mundo de muitas dificuldades, de falta de muitas coisas. Era tudo muito pouco as coisas deles, né? Quando dava certo era uma pesca hoje melhor, quando não era uma pesca outro dia não tinha. Então eles estavam já sabendo conviver quando tem e quando não tem. Então por isso que quando ele olha aqui, André afirma também o que Felipe falou. Estão entendendo? Que eles têm a mesma mentalidade. Que aí André fala que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas para tantos. Aí vocês falam, mas realmente, 5 pães para 2 peixinhos, uma multidão, mais de 5 pessoas, como que a gente pode, né, dividir isso? Só que eu quero que vocês lembrar vocês de novo que eles conviveram já ali um bom tempo, eles já estão tendo uma passagem grande ao lado de Jesus. Eles já tinham visto vários milagres sendo feitos. Mas, mais uma vez, para que fique bem claro, palestra assim mesmo, a gente repete as coisas, tá? É igual a escola. Mais uma vez, eles não conseguem chegar além daquilo que já apresentaram para ele. Ainda que eles viram maravilhas com Jesus. E aí eu volto para dizer que a partir de agora a gente aprende a enxergar além do que nossos olhos possam enxergar. Sabe? Se você enxerga essa parede aqui, e aí você fala, meu mundo termina aqui, como se o seu mundo terminasse aqui, e você fala, não, agora eu consigo enxergar além disso. Porque nós servimos um Deus que Ele está além dessas paredes. É assim que nós temos que enxergar cada dia nosso, diante de todas as nossas dificuldades, que a gente fala, agora eu vou parar, agora eu não quero mais, agora estou desanimado, agora você tem que lembrar os milagres que Deus fez e que Ele faz em nossas vidas. Só assim para a gente enxergar além dessa parede. Se a gente não tiver essa visão,
Você fala, não, Simone, eu não consigo. Só enxerga essa parede rosa e não sai daí. Agora, se você conseguir, você vai entender que através dessa parede, atrás dessa parede, ainda tem um mundo te esperando para que você venha crescer, para que você venha aparecer, para que você venha fazer o vídeo do Senhor, para que você venha cada vez mais se sentir valorizada no seu meio e qualquer lugar que você vai. Para que você não deixe ninguém desfazer de você. Eu falei no culto das mulheres que quando a gente se conhece, as ofensas não fazem mais parte da nossa vida. A gente só pode sentir ofendido quando nós não nos conhecemos. E aí é difícil, né? Só que aí você tem que fazer uma retrospectiva com você, saber quem você é. Se eu perguntar hoje para vocês quem vocês são, talvez vocês iam me falar, vamos supor que vocês perguntem, né, para mim, quem você é? Aí eu vou falar, eu sou a Simone, sou cirurgião dentista, sou mãe da Paloma, esposa do apóstolo. Não, tá errado, não é isso. Não, tá tudo errado. Quem você é? Isso, eu sou Simone, ok, isso eu sou. Agora, dentista é minha profissão. É outra coisa. Mãe da Paloma é minha missão. É outra coisa. Esposa do apóstolo fui eu que quis ser. É outra coisa também. Agora, quando eu falo quem você é em Cristo. Você é filha do Rei. Você é filha do Senhor. Você é filha amada de Deus. É isso que você tem que entender. Quem você realmente é. Quando nós aceitamos verdadeiramente Jesus em nossas vidas, nós temos que saber que nós somos filhos de Deus. E somos amada dele. Não somos qualquer coisa mais. Éramos, agora não somos mais. Fazemos parte da família de Jesus. É pouca coisa para vocês? Não, né? É muita coisa. Se você realmente colocar isso dentro de você, que você é filha amada, o mundo pode dizer não para você, as pessoas podem dizer não, pode falar que você é insignificante, pode falar que você é uma zero esquerda, mas se você colocar e plantar dentro do seu coração que você é filha de Deus, nada mais vai te derrubar. Nada vai. Vai vir uma coisa aqui, outra ali, você vai dar uma, sabe, igual a palmeira, que vai para lá e para cá, mas não vai te derrubar, você vai continuar em pé. É só você colocar, eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou filha e amada do Senhor. O mundo pode falar não, ele fala assim. O mundo pode falar eu te renego, ele não te renega. Ele compara o amor dele com o amor de mãe. A mãe, ela pode ter o amor pelo filho, o maior amor pelo filho, mas ainda tem mãe que deixa seu filho e ele nunca vai te deixar. Mas tem que crer nisso. Você tem que colocar isso dentro de você. E aí quando você se conhece, que você sabe que você é filha dele, que você faz parte da família dele, as ofensas não te pegam mais. Ela pode até vir e você, opa, acabou. Sabe como é que é? É o escudo. Chegou e tira. Aí você realmente se conhece, amém? Vamos lá, Paloma. E aqui, o rapaz, né? Olha, o rapaz ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Imagina você numa multidão e aí ninguém tem nada. Felipe tem R$200 para comprar pão, né? Não são os R$200 de hoje, vamos falar assim, para ficar mais claro. Só que tem um rapaz, que talvez o Felipe tenha aquele dinheiro, andando com Jesus, ele não pensou que Jesus poderia multiplicar talvez aquele dinheiro para ir lá comprar pães. Mas esse aqui, que não andava com Jesus, ele nesse momento era o mais próximo de todos. Olha, eu quero que vocês viajem junto comigo. Pense uma multidão que não tem nada, está tudo morrendo de fome, né? Porque a palavra diz que eles estão 3 dias andando com Jesus, então eles estão com fome, eles estão cansados, eles precisam ir embora, mas Jesus, mais para frente a gente vai ver que ele vai falar, eu não posso dispensar eles em jejum, eles não podem passar mal pelo caminho, eles podem desmaiar pelo caminho, eu não vou fazer isso, nós vamos ver daqui a pouco. Mas aí tem alguém que pega e fala, eu tenho algo aqui, se vocês quiserem, eu tenho aqui. É muita coragem. Você levantar sua mão, você se apresentar, 5 pães e 2 peixinhos, diante de uma multidão, a pessoa fala, você está louco? O que você vai fazer com isso? Ele mesmo poderia falar assim, eu vou esconder isso aqui, eu vou comer os meus 5 pãezinhos e os 2 peixinhos, porque não vai dar para multiplicar mesmo. Não vai dar para todo mundo. Vocês estão entendendo? Mas ele não, Ele não só tem isso, como ele já tem uma cabeça próspera. Aquela cabeça que pensa em ajudar. Ele não pensou na escassez, ele pensou na fartura.
Porque só quem tem uma cabeça de fartura, de falar assim, não, eu tenho, de repente isso resolve alguma coisa. Eu vi já Jesus fazendo um milagre, porque o povo estava atrás dele porque via milagre. Eu creio que algo ele pode fazer. Talvez ele jamais imaginou que Jesus ia multiplicar, mas alguma coisa ele teve certeza que Jesus poderia fazer. Você está entendendo como a fé muda a pessoa? O que Felipe e André não tiveram, ele teve. Que Felipe e André estavam andando com ele há tanto tempo, ele andando 3 dias, ele já conseguiu enxergar que algo Jesus poderia fazer naquela noite, naquele dia por eles. Ele tinha certeza que alguma coisa, que ele ia multiplicar? Não sei. Algo ele pode fazer. E sabe o que é mais importante? Ele entrega na mão de quem pode fazer. Aleluia, Jesus. Vocês entendem? Os internautas aí estão me entendendo? Esse rapaz, por isso que eu coloquei assim, que ele é um cara próspero e de fé. Porque quando você é próspero, você não vê as dificuldades, você não vê a escassez, você não vê a ausência. Ele falou, não sei o que pode ser feito, mas eu sei que se eu entregar para ele alguma coisa, ele pode fazer. Olha a fé que esse homem, que esse rapaz, que fala a Bíblia, chama ele de rapaz, olha a fé que ele teve, que os outros 2 não tiveram nesse momento. Estão entendendo? E é o que nós temos que fazer. Às vezes nós temos muito pouco. Talvez hoje eu tenha muito pouco para entregar para Deus. Talvez você tenha muito pouco. Você tem que entregar para quem vai saber usar o seu pouco. Quando eu comecei a vir aqui em cima, tem pouco tempo, eu sempre falei, Senhor, será que é isso mesmo? Vou falar da sua palavra. Os irmãozinhos que me conhecem mais tempo sabem que eu sempre quis ficar daqui para lá, nunca no púlpito, vocês sabem disso. E de repente, se aprofundando mais, entendendo essas palavras-chave, a gente entende. Se você tem pouco, saiba para quem você está entregando esse pouco, porque ele vai te colocar no muito. Estão entendendo? É esse pouco, esse pouquinho que você tem. Talvez esse pouco de fé, esse pouco de confiança, esse pouco de segurança, essa pouca de esperança. É nessa que você tem, esse pouquinho que você tem, é que você tem que entregar para quem pode multiplicar dentro de você. É só saber para quem entrega. Não entrega para o vizinho. Não entrega no WhatsApp, no Instagram, na família. Não entrega para pessoas erradas que não vão multiplicar nada desse pouco que você tem. Porque muitas vezes as pessoas têm algo dentro dela, é pouco, mas vai e fala para um, fala para outro, olha, eu estou muito triste, eu estou muito chateado, hoje o meu dia está tão ruim. Esse pouco que você tem, entrega para ele, porque ele vai te fazer, olha, vai reverter esse seu pouco aí. Ainda que você só tenha isso, mas se você vai diante dele, ele tira a sua tristeza e faz alegria. Ele tira a sua ausência e te coloca coisas na sua mão. A sua insegurança, ele dá segurança. Sua falta de fé, ele aumenta também. Então é nesse pouco, apesar de ser um pouco negativo, entrega na mão dele, que ele faz virar positivo nas mãos de quem sabe fazer. Amém? Amém. Vamos lá, Paloma. E aí, seguindo, em João 6,10, depois que o rapaz vem, se apresenta com 5 pães e 2 peixinhos, e disse Jesus, mandai sentais os homens. E havia muita relva. Relva era ervas, matos curtos. O dicionário fala até de couve, mas fala de ervas. Né? Então, dá para entender que tinha aqueles matos rasteiros, curtinhos, então eles vão e sentam ali. Então tinha muitas relvas naquele lugar, assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Quantos irmãos? 5.000. Olha só. E aquele homem pega e fala, eu tenho 5 pãezinhos e 2 peixes. Ele não quis saber quantas pessoas tinham ali, não. Olha, 5.000 pessoas, a gente olha assim, parece que perde de vista, não é mesmo? Aquela multidão, você fala, caraca, tem tanta gente que eu não consigo nem ver. É muita gente. E ele fala assim, eu tenho aqui, eu tenho algo. Eu entrego o que eu tenho nesse momento. Pode passar, Paloma. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, então ele levanta, ele ora, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos, pelo que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Olha só, não foi um peixinho, um pãozinho para cada, não. Ele deu quantos a fome ali queriam. Estão entendendo?
Então, ele deu até que todos se sentissem saciáveis. Como outros dizem, de barriga cheia. Assim que o povo fala. Estão entendendo? Então, ele multiplicou. E ele multiplicou para que realmente todos saíssem lá satisfeitos. Porque é assim que Jesus faz. Aqui, ó, o rapaz que dá os 5 pães para ele, que Jesus vai e multiplica, talvez ele comeu muito mais do que isso, mas agora ele comeu o pão do milagre, que é diferente do pãozinho que ele apresentou. E talvez ele não só saciou a fome dele, que ele saiu de lá maravilhado com todo aquele milagre. Talvez não, com certeza isso aconteceu. Porque nunca nós vamos fazer algo para Deus que Ele não faz em dobro para a gente, ou muito mais do que isso. É o que Jesus fez ali nesse momento. Imagina esse rapaz que ele oferece os pães que ele tem e vê essa multiplicação de cestos e mais cestos de pães. E ele, olha o ato que eu tive e olha o que Jesus, por eu saber para quem eu entregar o pouco que eu tinha, olha a multiplicação que houve. É maravilhoso, né? Pode passar, Paloma. E continuando. Aqui já é uma outra fase, né, Lu? Aqui eu coloquei: se entregarmos o que temos para quem verdadeiramente pode fazer o milagre, veremos o milagre acontecer. Foi isso que eles viram. Então, se a gente entregar o que nós temos, que talvez para nós não é nada, talvez é insignificante que você tem, mas se você entregar na mão de quem pode fazer o milagre na sua vida, você vai ver esse milagre. Aleluia. Amém? Deus, amém. Glória a Deus. Tem mais um pano. E aí em João 6,12, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, aqui é Jesus falando: recolhei os pedaços que sobejarão para que nada se percam. Ou seja, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se percam. Ou seja, o meu milagre eu quero que recolham. Você vê que nem Jesus desfaz daquilo que ele mesmo multiplicou. Olha que lição que tem aqui, ó. Dá para entender que se sobrou várias coisas, a gente podia falar, deixa para lá. No próximo Jesus faz um novo milagre, né? Deixa. E ele fala, não, recolhe tudo que sobrou. Depois que eles estão saciados, recolhe todos os milagres que foram feitos hoje. Aleluia, Deus. Por quê? Eu acredito que aqui essa palavra-chave, nesse momento que eu estou falando com vocês, para a gente não desperdiçar os milagres de Deus em nossas vidas. E às vezes os milagres que nós não enxergamos, que é exatamente que você acordou, que você tem saúde, que você está aqui, que talvez você veio com sua pouca fé. Você falou, hoje eu preciso estar indo até a igreja, hoje eu preciso ligar o meu celular, hoje eu preciso conectar, hoje eu preciso ouvir a palavra de Deus. Talvez a pessoa está lá do outro lado sem esperança nenhuma. As pessoas os internautas, pode ser que em algum momento, nessa semana ou no dia de hoje, passou por alguma coisa que abateu muito, alguém falou algo, ou algo ele recebeu, e aí eu estou falando. E aí a palavra de Deus fala que para você não desperdiçar nenhum milagre dele, porque hoje você acordou, hoje vocês estão aqui. Se você se alimentou 1 ou 2 refeições ou 3, mas você teve. Se você tomou seu banhozinho ou no quente ou no gelado, ou só no perfuminho você tomou, você está aqui. Hoje vocês estão aqui. Os internautas estão aqui. Então valoriza o dia de hoje na vida de vocês. Valoriza os seus, né, da sua casa também, que isso já é um milagre do Senhor. Você acordar, você poder ter o seu alimento, você poder respirar, você poder olhar o sol, sentir o vento, o frio. Tudo isso é um milagre de Deus sobre as nossas vidas. A gente tem que valorizar as pequenas coisas para que a gente realmente possa enxergar através dessa parede coisas maiores que Deus possa fazer nas nossas vidas. Amém? Amém. Tem mais alguma? E aí aqui João 6,13, que depois tem um 14, como é que é aqui? Recolheram-nos, pois, e encheram os 12 alcofas de pedaços dos 5 pães e da cevada que sobrejararam
aos que haviam comido. Então aí que eles já recolheram tudo. Pode ir para o 14, irmão. Agora aqui Jesus, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Aqui não tem como eles não reconhecer, né, irmãos? Não teve como. Olha os milagres que Deus faz, porque a gente já começou essa palavra dizendo que Deus já tinha feito os milagres, por isso que eles estavam ali. E agora Ele vai saciar alguns dos nossos sentidos, que é a fome, que é a pior coisa que pode, uma das piores coisas que o ser humano pode passar, né? Sentir é a fome. Quem já passou por isso, quem já sentiu fome mesmo, sabe que é um sentimento que mexe na alma, que é terrível. Eu nunca passei por fome, não posso falar isso para vocês, mas eu sei que quem passou não deve ser nada fácil passar pela fome. É algo que deve doer seriamente no fundo da alma. Você ter vontade de comer algo e não ter. Ou naquele momento você está 2, 3 dias sem comer. Então Jesus aqui, ele sacia bem a parte do sentido mais forte, do do ser humano, que é a fome. E aí Ele vai e faz todos esses milagres. Bom, irmãs, que o Senhor realmente possa fazer os milagres em nossas vidas e que nós possamos aceitar esse milagre e reconhecer que Ele, ainda que pode estar as coisas difíceis que a gente não enxerga o amanhã, mas você só vai ter o milagre se você começar a crescer a sua fé. Assim como lá na Bíblia, alguns pediram para que o Senhor aumentasse a fé, ensinasse a orar. É a mesma coisa que a gente tem que pedir para Deus quando a gente está diante de algo que parece que você está fazendo, é como eu falo às vezes, como se estivesse dando murro em ponta de faca, sabe? Parece que você está ali tentando, dá 1, 2, 3 passos para frente, dá 3, 4 para trás, dá 1 passo para frente, 2, 3 para trás. Ainda que você estiver nessa situação, presta atenção. Tem um milagre ainda para chegar na sua vida, mas você tem que crer. Não sai daqui do jeito que você chegou. Teve um certo dia que eu cheguei na igreja e eu estava muito triste. E não faz muito tempo. E não era o dia que eu estava ministrando a palavra, não era meu dia. E eu fui para a igreja muito triste, mas aquele dia era o último dia de campanha. E quando eu cheguei, eu orei. Quando eu orei, as lágrimas desceram. E quando eu estava orando a Deus, eu falei: Senhor, quando eu abrir meus olhos, que toda essa tristeza fique aqui. Que eu possa agora abrir meus olhos e realmente aproveitar o culto. E eu fiquei uns 10 minutos orando. Mas ali, irmãos, eu tive que ressignificar a minha mente. Eu não ia poder ficar o tempo inteiro triste. Senão a palavra eu não ia entender. Vocês estão entendendo? Amém. Então, quando a gente vem à igreja, a gente pode sim chegar, orar, chorar. Mas quando você abrir os olhos, você tem que falar: Senhor, eu entrego toda a minha aflição, toda a minha dor, todos os meus anseios, eu entrego nesse momento nas suas mãos. E quando eu abrir meus olhos, que agora eu possa ser a pessoa que eu quero ser. E aí quando eu terminei minha oração, ali eu já comecei a prestar atenção no culto. Quando tinha que levantar a mão, já levantei, já tinha que orar. Pensei, aí já acabou. Porque não adianta eu orar, colocar meu joelho no chão e quando levantar eu estou na mesma. Você tem que lutar contra esse sentimento que está te abatendo. Senão não faz sentido, tá entendendo? Amém. Não adianta eu vir aqui, eu vou, eu choro e falo: Senhor, eu entrego todo o meu sentimento, toda a minha agonia, toda essa dor, eu entrego nas suas mãos. Não é assim que Ele pede para a gente fazer? Para a gente entregar todas as nossas aflições? Aí eu levanto e continuo. Eu tenho que crer que Ele recebeu. E que agora eu já sou uma nova pessoa, de novo. Já sou a pessoa que eu era antes de ficar triste. É assim que nós temos que fazer, irmãos. Porque a tristeza, ela vai querer nos pegar. Quem está lá fora e quem serve a Deus. Não adianta. As dificuldades vão vir para quem não serve e para quem serve. Não adianta. O que vai fazer a diferença é como você olha para as dificuldades. Como você encara as dificuldades. Como que você entrega o seu pouco e para quem você entrega. É o que nós falamos hoje. Se você tem pouco, ainda que seu pouco é aflição, é agonia, é tristeza, é abatimento, qualquer desses poucos, ainda que seja negativo, entrega nas mãos certas.
Entrega na mão de Deus. Porque você vai ver, irmãos, se você, com essa fé, você orar e falar para o Senhor, entregue todas as minhas aflições desse dia. Quando você abrir os seus olhos, você já vai conseguir louvar novamente o Senhor. Você já vai conseguir novamente crer naquilo que você precisa crer. E você vai saber que o seu olhar não vai estar mais aqui nessa parede, como nós falamos. O seu olhar vai estar além disso. Ainda que aqui parece que é uma barreira para você, eu não consigo enxergar mais do que isso, porque coisas que me acontecem faz com que eu pare minha visão aqui. Deus vai fazer você orar, você olhar além dessa parede. E é assim que nós temos que olhar para a nossa vida, além das circunstâncias, além das nossas dores, além daquilo que faz você parar. É por isso que Paulo fala, mesmo com todas as coisas, ele olha para o alvo, ele continua olhando para o alvo dele e vai para cima. Então ele deixa todas as coisas que já cometeu, todas as coisas que ele errou, ou todas as coisas que já machucou ele deixa para trás e ele olha para o alvo e vai para frente. É só assim que a gente consegue vencer o mal que quer sempre nos atacar. E vai atacar qualquer um, nós não vamos ser blindados, irmãos. Por isso que a gente precisa estar todas as vezes na palavra de Deus e usando ela a nosso favor. Ela é nosso maior guia, maior GPS, para que ela possa te direcionar nas nossas vidas. Quando a gente se sente fraco, você lê que ela te faz forte. É quando você precisa de uma palavra, você ora a Deus, abre e a palavra vem. É só você acreditar. E depois que você abriu a palavra veio, falou com você, você agradece a Deus e já deu um sorriso e começa a louvar o Senhor. Não olha, o Senhor falou comigo e continua na tristeza. Não faça isso. Porque aí você não está diante da tua fé. E Deus só vai se mover diante da sua fé. Não esquece que todos os milagres que ele fazia, ele falava, agora vá. Foi a sua fé que te curou, não é assim que ele falava? Amém. A sua fé te salvou. A tua fé te libertou. Então é isso, é a fé. É a fé que nos faz ser movido. É a fé em Deus. A verdadeira fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Espero que todos recebam essa palavra e que vocês saiam daqui fortalecidas. E não esqueçam, entrega o pouco que vocês têm, mas entrega na mão de quem pode multiplicar esse pouco na vida de vocês e vai fazer muitas coisas. Amém? Amém. Eu agradeço. Paloma tem um louvor para deixar para vocês. Glória a Deus. Nosso louvor vai falar um pouquinho sobre a história que nós falamos, né? Da multiplicação dos pães, enquanto a Paloma está colocando. Vai falar da fé que o menino teve, sobre ele entregar tudo que ele tinha naquele momento. Não teve o olhar da escassez, mas teve o olhar da prosperidade. De falar, olha, eu posso ser próspero diante desse povo. Sou eu que tenho 5 pães e 2 peixes. Eu sei em qual mão que eu vou entregar isso. E quem é que pode multiplicar isso?